São 7h33. Hoje a gente tem entrevista de saúde, é um assunto que dificilmente não vai interessar o ouvinte, porque é um assunto que está sempre em alta, né? Você tendo ou não tendo problema de queda de cabelo. A alopecia ou a queda de cabelo é uma das principais queixas das pessoas que procuram consultórios de dermatologistas e também as clínicas de estética. E esse é o tema da entrevista de hoje com a esteticista e cosmetóloga, que é especialista em tratamentos capilares, a Denise Guaita. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos tirar dúvidas, né? Começando pelo começo, a calvície, como se diz, ou no termo correto, alopecia androgenética, que é um dos principais motivos da queda definitiva de cabelo, né? Sim. O que é essa alopecia e quem é afetado por ela? Bom, a alopecia androgenética, como o próprio nome já diz, ela vem da genética, é uma herança genética, né? Esse tipo de patologia do couro cabeludo não tem cura, porém tem tratamento. Hoje nós temos tratamentos com tecnologias bem avançadas, né? Que conseguem controlar o problema e a pessoa não vai perder cabelo tão cedo como antigamente, e nós não tínhamos muitas opções, né? Então, alopecia androgenética, e existem outros tipos de patologia do couro cabeludo. Outro tipo de patologia, por exemplo, que é o eflúvio, é muito confundido com alopecia, eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo temporária, né? Ele se dá por dois motivos, ou um estresse orgânico ou um estresse emocional. No Covid, por exemplo, muitas pessoas perderam cabelo e acharam que estavam com alopecia androgenética. Isso é muito verdade, né? Eu me lembro até de ouvintes que tiveram a Covid como consequência, não imediatamente, mas lá 30, 40 dias depois começaram a relatar queda de cabelo e bastante queda, aquela que você pensa, vou ficar careca. Exatamente. E não é essa. E não era alopecia androgenética, era um estresse orgânico. Por quê? O próprio vírus inflamou o organismo, uso de medicamento, que as pessoas tiveram que usar medicamento durante o Covid, né? Então, se deu eflúvio telógeno por estresse orgânico. Então, é muito confundido. Por isso, a importância de uma anamnese, de uma avaliação com um profissional, que nem tudo é alopecia androgenética. Nos homens, que é bem mais comum nos homens, embora depois a gente vai falar também sobre como pode afetar as mulheres, né? Sim. Nos homens, existem faixas de idade em que é mais comum identificar o início dessa queda quando ela é genética? Sim, normalmente após os 20 anos, o cabelo já começa a ficar mais ralinho, né? E hoje, assim, quando ela é genética, sim. Aí o cabelo começa a ficar mais fino, mais ralinho, assim já começa aquelas percebe? Entradas, sabe? Aquelas características entradas. O fio de cabelo mais fino, cada vez mais fino em alguma região da cabeça, é um sinal de que pode ser a queda Exatamente, mesmo. Principalmente na frente, na região frontal. E isso acontece por volta dos 20 anos, mas existem pessoas que passam esse período e que vão perder o cabelo bem mais lá na frente? Sim, existem. Existem também. Depois sabe? dos 50 anos, Depois dos né? 50 aí é bem mais fácil, né? É bem mais comum. Bem mais comum. Bem mais comum. E nas mulheres? Nas mulheres, normalmente, durante o período da menopausa é muito mais comum. A alteração hormonal facilita muito a queda de cabelo, né? E o cabelo também vai perdendo densidade, vai ficando mais fininho, normalmente durante esse período da vida. Ou, como eu te falei, um estresse emocional, né? Uma perda, um luto, uma depressão. Depressão também derruba cabelo. Ou pós-cirurgia, pós-uso de medicamento, que aí cai naquela patologia que eu te falei, que é o eflúvio telógeno e não uma alopecia. Muito interessante. Com relação à queda de cabelo definitiva nas mulheres, esses dias a gente fez muitas entrevistas aqui de saúde e é interessante como, né, às vezes a notícia associada às celebridades ajuda as pessoas a compreenderem questões que também afetam a vida delas, né? Sim. E um exemplo que a gente tem aqui no Brasil é a Xuxa, que há muito tempo compartilha, né, esse drama, né? Sim. Que é a perda capilar, especialmente para a mulher, muito difícil, né? Uhum. E por vezes ela coloca a questão
de ser um tratamento cansativo o medicamentoso, porque a pessoa daí passa uma vida inteira tomando remédio, para evitar a perda, e mesmo assim um pouco acaba perdendo, até que acaba desistindo e deixando cair de vez, né? Existem alternativas às medicações, que geralmente a pessoa associa lá a finasterida, esse é a praxe, né? Com aquele sprayzinho de minoxidil, e mais recentemente começaram a fazer com cápsulas, em que é colocada a cúrcuma também. Queria que você falasse um pouco sobre o que existe de medicamento e o que existe de alternativa ao tratamento medicamentoso. Então, assim, a minha linha de tratamento é uma linha totalmente alternativa. Eu trabalho com uma tecnologia chamada eletroporação. O que é a eletroporação? Através de um chipzinho, nós criamos microporos diretamente no couro cabeludo e fazemos a infusão de ativos em todo o couro cabeludo. Ativos dos quais vão nutrir o folículo, porque o que precisa esse folículo? De nutrição, né? Para que ele passe a fase... O maior desafio, porque o cabelo nasce, mas ele cai. Ele nasce fininho e cai. Então, o maior desafio é a fase anágena do cabelo. Ele precisa cumprir essa fase, que é a fase de crescimento do cabelo, que dura de 3 a 5 anos. Então, quando a gente fornece esses nutrientes para o couro cabeludo, que são extratos vegetais, aminoácidos, peptídeos, vitaminas do grupo B, A e C, fatores de crescimento, nós fazemos com que esse couro cabeludo, com que esse folículo fique forte o suficiente para que ele cumpra a sua fase anágena, que dura de 3 a 5 anos, sem cair. Claro que nós derrubamos de 50 a 100 fios por dia. Isso é normal. Isso é qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Isso é normal. Mais que isso já precisa estar em alerta, né? Então, essa tecnologia e mais o laser infravermelho aplicado diretamente no couro cabeludo, que tem ação anti-inflamatória e também melhora o metabolismo do folículo, né? Sendo assim, nós fazemos a infusão desses ativos e ele é absorvido rapidamente pela pele do couro cabeludo. Deixa eu ver se eu entendi. É o fiozinho novo, você vai lá e deixa ele bem forte. Ou às vezes nem tem fio, só folículo. Para que ele cresça até o tamanho que ele precisa crescer, para que ele amadureça, quase isso. Exatamente, nós vamos nutrir esse solo, sabe? Para que venha cabelos fortes e saudáveis. Então, ele é aplicado, o tratamento é feito diretamente no couro cabeludo. E o tratamento é excepcional, assim, o resultado é fantástico. E daí dispensa a medicação, né? Dispensa totalmente, tem claro. Sempre efeitos colaterais, lógico, Tem né? suplementação via oral, que são antioxidantes, né? Vitamina B, a gente faz uma suplementação via oral, mas dispensa totalmente o minoxidil e a finasterida. Explica pra gente como é que é a estrutura do cabelo. Você explicou o que é o folículo, pra gente entender o couro cabeludo e essa estrutura do cabelo. O que é o cabelo? O cabelo é proteína, né? Cabelo é feito de proteína. E aí tem o folículo, que são aqueles porozinhos que vem o cabelo, e depois nosso cabelo é feito de proteína. Por isso, a nutrição também é importante, né? Então, a estrutura do cabelo é essa, é o folículo capilar, que são os porozinhos, que vem o cabelo feito de proteína. Nas estações frias, outono e inverno, as pessoas percebem uma queda maior de cabelo. Sim. Isso é real e por quê? É real normalmente pelo excesso de calor na água do banho. Água quente, ela danifica, né, o couro cabeludo, danifica o folículo, pode causar inflamação e aí a gente perde mais cabelo. Então, o que fazer? Toma o banho quente sem colocar a cabeça e daí esfria um pouquinho para pôr a cabeça? É o ideal, A água quente direto no cabelo, é isso que prejudica? É isso, prejudica sim. Por isso que no inverno as pessoas se queixam bem mais de queda de cabelo. Tem também o fator clima, umidade, né? Aumenta fungos no cabelo. Isso também, Curitiba é uma cidade
que as pessoas têm mais alopecias, né? No inverno é muita chuva, muita umidade, o frio também danifica, também facilita a queda de cabelo. Olha só, e imagino que também tenha uma questão genética aí da composição da população. Tem Etnias. povos, etnias que Tem. têm mais queda de cabelo? Tem poloneses, alemães também. Nós, né? Nossa, Ucranianos, russos. ucranianos, tem. Boa parte da população tem aí na sua árvore Aqui em genealógica. Curitiba, sim. Com certeza. Sim. Eu queria saber o seguinte, você falou sobre a umidade, agora eu vou compartilhar a experiência minha, porque me chamou muito a atenção. Eu estive na Amazônia e lá é extremamente úmido, Sim. a ponto de, mais ou menos num prazo assim de uns 10 dias, eu não ter sentido em nenhum momento o cabelo completamente seco. E quando eu voltei, coceira na cabeça, a possibilidade de ter um fungo. Sim. Por que que isso acontece? O que que faz numa situação de você estar numa cidade tão úmida? Ou até em alguns períodos em Curitiba isso acontece, da gente ter semanas de umidade, né? Sim. O que que faz? O clima úmido, ele facilita a proliferação de fungos no cabelo, né? Fungos gostam de umidade. E pode te causar uma dermatite seborreica, o que provavelmente te causou, que deu coceira, ou uma inflamação, justamente pelo fungo, porque ele se desenvolve muito em ambientes úmidos. A né? gente não enxerga ele. Não enxerga ele. A gente enxerga o couro cabeludo muito bem através de um tricoscópio, que é o exame que eu faço na clínica, né? Que é um microscópio, que eu vou enxergar todo o couro cabeludo, se tem inflamação, se tem dermatite seborreica, se tem psoríase, que é muito comum, E né? daí é uma questão de pele, né? Um problema Daí de é pele. uma questão de pele. Mas tem gente que desenvolve só no couro cabeludo. Veja só. O que que é essa dermatite seborreica? Dermatite seborreica é uma patologia também do couro cabeludo. Ela deixa a pele levemente vermelha, um pouco descascando, sabe? E coça muito. É diferente de caspa? O que que é É caspa? diferente de caspa. Caspa é a descamação do couro cabeludo, sabe? Por ressecamento, excesso de ressecamento, né? Agora, a dermatite é diferente. Ela deixa a pele lesionada. A poluição prejudica o cabelo? Prejudica porque é estresse, né? Existe um fator chamado espossome. Tudo que estressa a poluição, o sol, tudo que vem de fora, que é o estresse oxidativo. Isso prejudica também. Por isso que nos grandes centros, as pessoas costumam também ter mais queda de cabelo. E funcionam esses cosméticos que prometem proteger o cabelo da poluição? Não. Não. Não, é como outro Não. cosmético qualquer. O que Condiciona funciona? tudo. O que funciona? Lavar todos os dias. Lavar. É diferente do que as pessoas pensam, que não se deve lavar cabelo todos os dias. Essa eu acho que é uma das principais dúvidas. Vamos lá, qual que é a frequência certa? Todos os dias. Porque cabelo oleoso, cabelo... Durante o dia, nós estamos expostos à poluição. Isso vai ficar no nosso couro cabeludo. Sujidade, né? E isso atrapalha também o crescimento do cabelo. A oleosidade também atrapalha. Então, manter o couro cabeludo limpo, lavar todos os dias é o ideal. Já é uma dica bem importante aí. E com relação ao produto que a gente deve usar, faz diferença o shampoo? Faz diferença o condicionador de verdade na saúde do cabelo? O que tipo de produto as pessoas devem procurar? Vale a pena variar? Deve usar sempre o mesmo? Como é que é essa escolha? A minha linha é sempre pendendo para o lado natural. Shampoos com extratos vegetais, existem várias marcas no mercado. Cada vez mais, né? Cada vez mais, hoje a cosmética está investindo muito nisso, né? Livre de parabenos, sempre é bom ler o rótulo, quanto menos conservantes e corantes fortes, melhor. Então, é bom a gente optar por uma linha que tenha extratos vegetais, sabe? Isso é muito bom. Óleos essenciais são interessantes para o cabelo? São muito interessantes. Só que óleos essenciais, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o óleo essencial diretamente na pele, ele pode queimar. Então, por exemplo, o óleo de alecrim é um óleo extremamente anti-inflamatório.
e ele também ajuda a hidratar o cabelo. Mas eu preciso diluir ele em um óleo vegetal, como um óleo de jojoba, de uva, de abacate. Eles chamam carreadores, né? Carreadores. Então, eu vou diluir ali umas 3 gotinhas em umas 2 colheres de óleo carreador, misturar bem e massagear todo o couro cabeludo. Isso faz toda a diferença. Pode diluir direto no shampoo ou é melhor colocar no óleo vegetal e depois no shampoo? Eu acho que no óleo vegetal e fazer como um tratamento, né? E aplicar diretamente no couro cabeludo, massagear e deixar ali uma meia horinha, dá uma diferença boa no cabelo. Outras dúvidas. Secar o cabelo com secador todo dia, tem como não fazer mal? Faz mal primeiro? E se faz, tem como proteger o cabelo disso? Não faz mal, não faz mal. O importante é não gerar muito calor próximo ao couro cabeludo. Você usa o secador meio de longe, né? Não faz mal. E chapinhas, babyliss, quais são os cuidados aí para não prejudicar a saúde do cabelo? A chapinha com muita frequência, sim. Gera muito calor, né? Descoloração, sim. Excesso de química, sim. Tem Sabe? gente que fala, pintar o cabelo não faz mal. Faz sim. Pintar o cabelo ao longo da vida faz muito Bom, mal. é só pintar ao longo da vida para constatar, né? Que Pra vai constatar. perdendo vida, que vai ficando mais quebrado, né? Como se Exatamente. fala. Mas hoje nós temos opções de tinta sem amônia, né? Também a cosmética está investindo cada vez mais em tintas sem amônia. É lógico que ela não tem aquela cobertura como uma tinta normal tem. Mas eu acho que as mulheres, principalmente, devem optar. Porque as mulheres estão cada vez mais perdendo cabelo, né? E excesso de química realmente faz mal. São 7h50, vamos fazer uma pausa para o intervalo e a gente já volta para falar mais sobre cabelo. Já, já. São 7h52. Eu estou conversando com a esteticista e cosmetóloga, especialista em tratamentos capilares, a Denise Guarta, que está aqui no estúdio hoje falando sobre alopecia, queda de cabelo e também sobre como ter uma melhor saúde capilar. A gente falou sobre umidade, falou sobre frio, mas e calor e sol excessivo também interferem no cabelo? Também interfere. Também os raios ultravioletas, né? Também interferem no cabelo. E nesse caso, o shampoo que tem proteção solar faz sentido ou não é isso que vai adiantar? Não, o que vai adiantar é não se expor tanto ao sol, né? Boné, cobrir o cabelo. Boné também, ele ajuda sim, porém não fazer disso um hábito, porque boné, ele também abafa, ajuda na criação de fungos. Tem gente que tem costume de usar boné todos os dias. Isso também não é saudável, né? Mas proteger o cabelo do sol, sim, faz todo sentido. E com relação à água do mar e água da piscina, a gente no verão sempre todo mundo volta da praia falando agora tem que tratar o cabelo de praia, né? Por que isso acontece? O que efetivamente prejudica o cabelo nessas atividades do verão? O cloro, o excesso de sol, tudo isso ajuda a prejudicar a qualidade do cabelo, né? Mas eu sempre digo, no verão, vai pra praia, leva uma máscara hidratante, saiu do mar, passa aquela máscara, né? Usa no cabelo, saiu da piscina, usa, hidrata ali durante aquele tempo que você tá ali. Voltou para casa, o cabelo vai estar hidratado. É só tomar os cuidados durante o tempo que você está mais exposto a sol, a cloro, a água salgada, né? Não precisa esperar chegar em casa para ir cuidar, né? Desses cuidados cosméticos que principalmente as mulheres que têm os cabelos mais compridos fazem de rotina, o que efetivamente funciona? Funciona ter um bom condicionador, fazer uma hidratação, uma máscara hidratante uma vez por semana, ou aquela hidratação no salão? Também se fala, tem um termo, né? A nutrição. Vamos fazer uma ampola de nutrição. O que é verdade e o que é mito com relação a esses produtos cosméticos que prometem recuperar o fio de cabelo, já quebrado, já danificado? O fio de cabelo é assim, você até recupera temporariamente, tá? Mas tudo começa no couro cabeludo, na qualidade do teu cabelo que está nascendo,
certo? Quando você dá condição para um couro cabeludo saudável, né? O teu cabelo vai nascer saudável. E teu cabelo vai ser bonito, não vai ser quebrado, enfim. Tá um pouquinho ressecado, às vezes excesso de sol. Lava com um bom shampoo, um shampoo mais natural. Faz sim uma máscara de hidratação, ajuda bastante, né? Faz ali um olhinho essencial, uma hidratação em casa ou no salão. Sim, tudo ajuda, né? Desde que você utilize produtos bons. Desde que a gente se intere também do que estão utilizando no seu cabelo. Porque muitas vezes você vai no salão, você não sabe o que ele está utilizando, né? Procura saber, troca uma ideia, o que você vai usar no meu cabelo. Isso faz toda a diferença. Até às vezes pedir para olhar o produto, né? Tranquilamente. A gente precisa estar muito atento quanto a isso. Com relação às tinturas, né? Quais são os riscos de, primeiro, fazer a tintura, descolorir em casa e em salão ou, né, um salão que você não tenha muita certeza da procedência dos produtos. Muitos riscos. O que pode acontecer na tintura errada? Olha, esses dias eu recebi o ano passado, uma paciente no meu consultório. Ela simplesmente estava perdendo os cabelos, 25 anos, porque ela fez mechas. Ele errou na quantidade de mechas ali, utilizou um produto não muito confiável e os cabelos dela simplesmente caíam de tufo, assim. Então, faz toda a diferença. Você precisa saber a procedência, procurar um bom profissional, e hoje isso está cada vez mais evidente. Então, não é difícil, mais como antigamente, né? As pessoas usavam o que queria e a gente corria risco. Hoje não, hoje está tudo muito transparente. E a gente precisa saber, sim, o que vão utilizar no nosso cabelo. É a mesma coisa na nossa pele. Né? A mesma coisa. Não pode pôr qualquer coisa. Não pode. E a questão do alisamento? Isso é um problema, né? Essa semana mesmo tinha mais alerta da Anvisa com relação aos produtos, o que é proibido, né? E continua sendo usado. Uhum. Qual é a orientação com relação a alisamento de cabelo? Não fazer. É melhor não fazer. É melhor não fazer. Porque o alisamento, ele realmente ajuda a causar uma alopecia ou um eflúvio. O alisamento, ele é muito forte. Hoje, me parece, né, não é bem a minha área, produtos de salão, mas me parece que já existem alisamento à base de argilas. Então, é bom procurar essas opções mais naturais. Essa química não é recomendado, melhor não fazer, então. Alisamento e descoloração são os procedimentos mais graves para cabelo. Para a gente fechar, hábitos que podem causar queda capilar que não seja a genética, né? Uhum. Às vezes se fala da maneira como a gente esfrega a toalha no cabelo, ou prender demais o cabelo, ou penteados muito puxados, com muito grampo. Isso realmente afeta? Assim, prender o cabelo pode te afetar e causar um eflúvio por tração. Né? Aqueles coques muito presos, muito puxado. Porque tem gente que tem que trabalhar com o cabelo muito preso, né? Então, tentar não puxar demais. Não puxar demais. Coque, rabo de cavalo, sempre mais soltinho, porque isso prejudica sim. Muito obrigada pela entrevista, a conversa foi muito legal. E só para os ouvintes que pegaram pela metade, essa é a Denise Guaita, ela é esteticista, cosmetóloga, especialista em tratamentos capilares e falou hoje sobre cabelos aqui no T-News. Muito obrigada, bom dia. Obrigada a você, bom dia. São 7h59, a conversa fica disponível no nosso canal no YouTube, T-News no ar. Os ouvintes que quiserem assistir do início ou compartilhar, logo podem acessar lá ou pedir pelo WhatsApp que a gente manda pelo WhatsApp mesmo o link da entrevista, 41992770063. São 7h59, hora de se despedir. Aos ouvintes, uma excelente quinta-feira. E amanhã, Rodrigo Leite, tá? Eu, a segunda-feira. Então, bom fim de semana. Até segunda.